Boa noite, igreja. Graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma quarta-feira, nesse estudo da palavra, juntos, conectados, não somente pela internet, mas pelo Espírito de Deus, e estudando 1 Pedro. Nós estamos aqui começando, terminando, na verdade, o primeiro capítulo de 1 Pedro. Paramos semana passada no versículo. Que versículo foi? Paramos no versículo 17. Aí vamos continuar hoje a partir do 18. Tentar ver se a gente termina o capítulo 1 hoje. Né? Mas antes da gente fazer isso, começar a estudar a palavra, quero convidar você a se posicionar em oração diante do Senhor. Não adianta conhecimento sem presença de Deus. Conhecimento sem a presença de Deus só é maldição para a sua vida, abominação. Quando nós estamos diante da palavra, sem a reverência e o temor da presença, só para adquirir conhecimento técnico, bíblico, teológico, humano, isso só nos faz duplamente réus do inferno. Então, nós precisamos, de fato, receber do Senhor, receber da presença de Deus, da sua vida transmitida pela palavra. E isso requer, em primeiro lugar, reverência e temor santo diante de Deus, sabendo diante de quem nós estamos essa noite. Não estamos apenas brincando aqui, nem assistindo a uma programação de internet. Estamos diante do Senhor. Então, eu quero convidar você, nesse temor, nessa reverência, nesse amor ao Senhor, a desligar qualquer outra coisa aí na sua casa que possa desviar sua atenção, seu foco da palavra para qualquer outra coisa. Né? Chama todo o lixo aí, tudo que não tem a ver com o que vai ser ministrado agora, pode desligar em nome de Jesus. E vamos orar ao Senhor, pedindo para que Ele fale conosco. Vamos? Senhor, nós estamos na Tua presença e te pedimos que o Senhor fale conosco essa noite, mais uma vez, Senhor, pela Tua palavra. Espírito Santo, vem revelar a Tua verdade a nós, nos moldar a Tua vontade, a Tua presença, nos fazer cada vez mais semelhantes a Jesus, nos revelar quem o Senhor é, qual é a Tua verdade. E, ó Senhor Deus, nos encher da Tua palavra, nos purificar através dela, nos santificar através dela, nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo. Eu te pedimos, Senhor, fala conosco e faz o que o Senhor quer fazer esta noite. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Bom, nós paramos, como eu disse, no versículo 17, né? Eu quero, então, convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 18. A palavra de Deus diz assim: porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis, como a prata e o ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum, conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nestes últimos tempos em vosso favor. Por intermédio dele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a vossa fé e a esperança estão firmadas em Deus. Considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai uns aos outros de todo o coração. Fostes regenerados não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade. Porquanto todo ser humano é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor,
mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que nos foi evangelizada. Amém. Bom, se vocês me virem dar uns suspiros mais fortes aqui, não se preocupem, é porque estou me recuperando ainda de uma crise de asma, então às vezes falta um pouco do ar, mas nada grave. Fiquem tranquilos, tá? Só orem para que a recuperação seja completa em breve. Ok, vamos então começar no versículo 18, que é uma paulada na nossa cabeça, né? Porque o texto fala que nós estamos cientes, ou pelo menos devemos estar cientes, sabedores, de que não foi através de coisas perecíveis, como prata e ouro, que fomos resgatados. Só aí já é algo a se parar para pensar. Naquela época, e ainda hoje, né, ouro e prata não são coisas perecíveis. Né? O ouro é um dos chamado metal nobre. Os metais nobres são assim chamados justamente por causa da capacidade de durabilidade que eles têm. Pode durar séculos, milênios. Não é? Então, a prata também, né? Quanto mais refinada a prata é, o ouro é, mais nobre ele fica. E o apóstolo Pedro aqui já começa relegando essas duas coisas a coisas perecíveis, coisas inúteis, coisas corruptíveis, coisas que não têm valor. Ele fala, não foi com ouro e prata, com coisas corruptíveis, com coisas perecíveis, com coisas sem valor como ouro e prata. Ou seja, ele reduz a nada os tesouros dessa terra, dizendo que não foi por nenhum tesouro que nós consideramos aqui terreno que nós fomos resgatados por algo muito mais precioso, muito mais valioso do que o ouro e do que a prata. Nós fomos comprados do império das trevas para o reino de Jesus por uma moeda muito mais valiosa no mundo espiritual do que o próprio ouro ou do que a própria prata. E o texto fala que nós fomos resgatados. Quando você fala resgate, no português, ele tem várias aplicações nessa palavra, mas você se lembra geralmente também de um sequestro, né? Quando alguém é sequestrado, os sequestradores normalmente pedem um resgate para liberar aquela pessoa para o seu convívio normal de novo. Então, enquanto aquela pessoa, o sequestrador, não recebe o resgate, aquela pessoa fica presa na mão do sequestrador, fica refém, cativa do sequestrador, até que alguém resolva pagar o resgate e tomar de volta aquela vida, salvar aquela vida, resgatar aquela vida da mão do sequestrador. A nossa situação no mundo espiritual, ela era muito parecida. Na verdade, não estávamos em posse de um sequestrador. Na verdade, tínhamos entregado a nossa história nas mãos do Império das Trevas. Ele tinha titularidade, direito de autoridade sobre nós. Então, essa autoridade, para ser anulada, tinha um preço. Era necessário um resgate de autoridade sobre nós, que Adão tinha passado a procuração da humanidade inteira para ser escravo para Satanás. Né? Então, para que esse resgate acontecesse, o preço era muito alto. Nenhum ser humano tinha como pagar. E não podia ser pago com bens materiais. Tinha que ser com o sangue de alguém que não tivesse se contaminado com o pecado. O problema é que toda a humanidade estava contaminada. O plano de Satanás foi muito bem arquitetado para que a humanidade não tivesse escapatória das mãos dele. Então, quando Jesus vem como homem, ele encarna como homem, ele encarna sem pecado, ele assume
a posição de homem, mas sem a natureza pecaminosa inclinando ele para o mal. Então, ele, quando nasce, ele nasce na mesma condição que Adão foi criado, sem inclinação para o mal. Só que Adão, sem inclinação para o mal, escolheu pecar. E Jesus, o segundo Adão, como a Bíblia chama, sem inclinação para o mal, escolheu obedecer ao Senhor. E o ato de obediência de Jesus até a morte fez com que o preço do resgate para as nossas vidas, que estavam aprisionadas pelo império das trevas, fosse pago com o próprio sangue dele. Porque o salário do pecado é a morte. Então, ele pagou com a própria vida dele o preço do pecado que nós tínhamos que pagar. E ele não tinha dívida nenhuma com o pecado, nem com a morte. Então, ele pagou a nossa dívida para que pudéssemos ser salvos. E o texto fala que não foi com ouro nem prata que ele fez isso. Nem com nenhuma outra coisa ou valor corruptível, humano, diamantes, grande coisa, grande porcaria. Pedro fala assim, ó, foi o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem mancha, nem defeito algum. O precioso sangue de Cristo foi o preço que foi pago para o nosso resgate das mãos do diabo, para as mãos de Deus. Jesus voluntariamente pagou com o próprio sangue para nos ter resgatados. E olha que a gente não tinha valor nenhum, mas ele escolheu dar valor, dar um valor que nós não tínhamos. Por tanto nos amar. Ele poderia ter deixado a gente lá, nas mãos do diabo. Mas ele amou tanto a gente, que ele escolheu se dar por nós, para que fôssemos totalmente dele, povo dele, separados para ele, vivêssemos eternamente com ele. É uma loucura rejeitar uma salvação tão grandiosa. É uma loucura rejeitar uma obra tão maravilhosa como a obra de Cristo. Quem rejeita uma obra dessa merece de fato o inferno. Porque não está valorizando o maior ato de amor de toda a história, de toda a criação. E o texto fala, e continua falando no versículo 20, né? Que Jesus conhecido foi de fato antes da criação do mundo, mas revelado nesses últimos tempos a nosso favor. Aqui fala sobre a divindade de Jesus, né? Porque Jesus, ele é Deus. Jesus não teve um início. O homem Jesus nasceu através da Virgem Maria. Então, ele nasceu, ele entrou na história da humanidade. Mas Jesus, Deus, o Filho, ele sempre existiu. Ele não existia em forma humana, mas ele existia em forma de Deus. E é isso que o texto fala no versículo 20. Antes da criação do mundo, ele já era conhecido. Mas ele foi revelado, manifestado a nós, de forma visível, nos últimos dias, quando ele veio em carne e se manifestou em nosso favor. E o texto fala que através de Jesus, nós cremos em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de forma que a nossa fé e a nossa esperança estão firmadas em Deus. Porque se Deus ressuscitou Jesus dos mortos e o glorificou, você pode ter uma garantia de segurança em firmar a sua fé e a sua esperança no mesmo Deus que levantou Jesus dos mortos, que glorificou Jesus e colocou ele assentado no trono. Esse mesmo Deus é o que garante a sua salvação através de Jesus. Então, toda a nossa fé e esperança podem ser depositadas em Deus, com segurança. E o texto fala que, então, diante dessa realidade, com uma realidade tão maravilhosa,
E já que temos a vida purificada pela obediência à verdade, devemos amar uns aos outros de todo o coração. Eu quero parar para falar sobre duas coisas nesse versículo. Queria que você prestasse atenção. Aqui fala algo que não pode passar despercebido para você. A primeira coisa é a sua vida, a minha vida, a nossa vida, a vida de todos aqueles que são de Jesus é purificada por um método. Qual é a maneira pela qual somos santificados, purificados? Porque purificar é santificar, né? É tornar puro, tornar santo. A nossa vida, versículo 22 diz, é purificada pela obediência à verdade. Como é que nós somos santificados? Obedecendo à verdade, praticando a palavra, vivendo a vontade de Deus. Não é cantando músicas bonitas, não é fazendo parte de algum ministério, não é frequentando uma denominação, uma religião, uma igreja, não é dando dízimo, não é fazendo campanha, obedecendo a verdade. Quando você obedece a palavra, você está purificando a sua vida. Você está santificando a sua vida. A sua vida é santificada através da obediência. Por isso é impossível alguém estar na igreja, congregando, ou frequentando uma religião, ou fazendo parte de um grupo religioso, não ser obediente ao Senhor, ser desobediente ao Espírito Santo, nos seus pensamentos, nas suas atitudes, nas suas escolhas, e ter a vida santa. Porque a santidade vem pela obediência. A santidade vem pela obediência. A santidade é gerada pela obediência. Então, é uma coisa que é muito importante pensarmos. Porque muitas vezes tem gente que luta muito para ser santo, achando que a santidade é apenas abstinência do pecado. Essa semana eu não pequei. Essa semana eu lutei para não pensar nenhum pensamento impuro. Eu lutei para não ver nenhuma pornografia na internet. Eu lutei para não falar nenhum palavrão. Eu lutei para dominar meu temperamento. Você ainda não entendeu o que é santidade. Essas lutas vão acontecer, mas o seu foco não é na luta para isso. Esse combate é natural, mas ele é vencido através da obediência. Então não adianta nada você tentar lutar contra o pecado se você não for obediente à palavra. Não adianta nada você lutar contra a sua língua, contra seus pensamentos impuros, contra seus vícios, se você não decididamente não escolher fazer a vontade de Deus nas suas escolhas, nas suas palavras, nos seus pensamentos. Você nunca vai vencer o pecado. Vai se sentir um cara frustrado, uma mulher frustrada toda vez. Porque a obediência à verdade é que nos purifica. Então, a primeira escolha que nós temos que fazer antes de entrarmos no combate ao pecado é a escolha de obedecer ao Senhor. Essa é a base que vai nos dar força para combater o pecado. É a obediência. E o texto continua dizendo: amai uns aos outros de todo o coração. Mas essa frase não está solta. Ela está falando que isso é uma consequência. De quê? Da obediência. Como assim? O texto está falando que depois que obedecemos a verdade, depois que obedecemos a verdade e temos a nossa vida purificada pela palavra, o texto fala que isso vai nos levar ao amor não fingido. Então, o verdadeiro amor, que é muito conectado à obediência, à dependência e à confiança, é a expressão disso, que é amor, não um sentimento qualquer, mas é um ato de obediência. Esse amor não fingido é gerado através da obediência. E é com esse amor não fingido
que nós devemos amar uns aos outros. Então, no mínimo, ridículo, talvez, alguém chegar naqueles momentos de cânticos da igreja, sem experimentar absolutamente nada disso, precedendo a nossa vida, e diga agora, vire para o seu irmão e diga, eu te amo, meu irmão. Sem qualquer falsidade, vivendo a verdade. Eu preciso de ti, eu te amo, eu preciso de ti, sem qualquer falsidade. Você só vai conseguir amar seu irmão de verdade, não fingidamente, se antes você estiver obedecendo a verdade. A obediência à verdade gera um amor não fingido. Qualquer outra coisa é hipocrisia. Se você não obedece, você não sabe amar sem entendimento. Ou seja, qualquer amor que não é resultante da obediência ao Senhor é fingimento. Seja um amor expressado a Deus ou a seu irmão em Cristo. Entende? Como isso é sério? Então, e o texto continua dizendo que nós fomos regenerados não a partir de uma semente perecível, mas de uma semente imperecível. Tem uma versão que fala incorruptível, né? Por meio da palavra de Deus, que é viva e operosa por toda a eternidade. O texto está falando que foi regenerado. Essa palavra, eu gosto muito de enfatizar essa palavra no português, porque a gente perde o sentido completo dela quando falamos. A palavra regenerado vem de gerado de novo, recriado. Você foi criado do zero novamente. É como se Deus tivesse apagado a sua existência anterior, apagado a sua história, apagado a sua natureza, zerado o seu currículo, limpado o seu nome do Serasa e do SPC espiritual. Ele zerou, te deu uma nova identidade. E o texto fala que essa nova identidade é a identidade pela qual você foi gerado novamente. Não mais de uma semente corruptível, ou seja, você não foi mais gerado da semente lá de Adão, a semente já contaminada pelo pecado, a semente que inclina a humanidade para o mal. O texto fala que nós somos regenerados, ou seja, gerados espiritualmente de novo, agora com uma semente que não pode ser corrompida, que não pode ser contaminada, infectada pelo pecado. Então, a semente que nos gerou de novo é santa. Por isso, temos condição de, gerados novamente, vivermos uma vida santa, coisa que era impossível acontecer quando não tínhamos o Senhor. Porque não éramos gerados de novo, éramos gerados da semente do pecado. Mas agora, gerados, regenerados de uma semente incorruptível, imperecível, incontaminável, essa semente santa, ela produz uma vida santa. Ela tem capacidade de nos fazer frutificar frutos de santidade, de vida com Deus, de obediência, coisa que era totalmente impossível para nós praticarmos quando éramos pecadores, antes de sermos regenerados. E o texto fala que essa semente, ela é plantada em nós, ela é gerada em nós, através da palavra. Eu não consigo entender como é que tem cristão que não se alimenta da palavra, que não lê a palavra, que não conhece a palavra. Um monte de crente ruim, fraco, capenga, doente espiritualmente, porque não está se alimentando da palavra. Palavra, tem uma semente santa aí.
tem uma essência sobrenatural de santidade que gera, que desencadeia, que desperta, que faz crescer e amadurecer essa nova identidade em Jesus que você recebeu. E o texto fala, porquanto todo ser humano é como a relva, é como a grama, é como aqueles capim que cresce, e toda a glória da humanidade é como a flor da relva. É só mato. A relva murcha, a sua flor cai. Toda a humanidade se desfaz, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Tudo que está ao seu redor, todas as coisas que os seus olhos humanos podem ver, tudo que o seu olho humano pode alcançar, pode cobiçar, pode desejar, pode achar belo, achar bonito, desejável. Tudo isso que está diante dos seus olhos, tudo que você pode ver pela internet, pela TV, tudo isso vai passar e murchar. A palavra fala em 2 Pedro que os elementos que nós conhecemos, todas as coisas um dia serão desfeitas pelo fogo, serão derretidas. Tudo que nós admiramos, tudo que nós achamos belo, tudo que nós amamos, tudo que nós consideramos valioso, todas as coisas que os nossos olhos podem contemplar, um dia serão destruídas pelo fogo. Não vai sobrar nada. Vai secar-se a erva e cair a flor. Mas existe algo que vai permanecer para sempre. A palavra do Senhor. Não um livro. A palavra que está contida, revelada a nós pelo Espírito. Não o papel, a palavra que salta desse papel. É a palavra que salta aos olhos, que gera vida quando lemos. É essa palavra que é gerada no coração de Deus e que está revelada diante de nós, principalmente através de Jesus, do testemunho do Evangelho. Essa palavra permanecerá para sempre. E é agarrados nela que podemos perseverar para sempre, que podemos permanecer para sempre. Porque toda a humanidade vai secar como a erva. Tudo vai ser queimado pelo fogo. Mas se a palavra permanece para sempre, e eu estou firmado na palavra, eu permaneço para sempre. Se a palavra permanece para sempre e eu obedeço a palavra, eu estarei permanecendo para sempre. Com o dono da palavra, com o Senhor da palavra, com aquele que liberou a palavra. Se eu obedeço a palavra, eu permaneço para sempre. Se eu desprezo a palavra, eu serei apenas como a relva e como a flor da relva que será queimada pelo fogo. Porque a única coisa que é permanente, que é duradoura, que é eterna, que durará para sempre, é a palavra de Deus. Se eu vivo a palavra e pratico a palavra, obedeço a palavra, amo a palavra, experimento na prática, nos meus pensamentos, nas minhas escolhas, a palavra, então eu viveria eternamente. Não por nenhum mérito meu, porque até o obedecer a palavra é o agir de Deus em minha vida. Porque nós somos nada. Não temos que nos orgulhar de obedecer a palavra. Porque essa obra também é do Espírito de Deus, que nos leva à obediência à verdade. Ele que nos conduz à verdade, ele que nos conduz à obediência. Se não fosse ele, a gente estaria com o coração rebelde. A gente viveria em rebelião eterna contra Deus. Então, a sua obediência é um ato de graça. É uma manifestação da graça de Deus na sua vida. Até a sua obediência. É graça de Deus se revelando a você. Então, você não pode se orgulhar nem da sua obediência. Na hora que você estiver fazendo isso, você já está em rebelião. Quando você começa a se orgulhar de ser obediente, você já está em pecado. Mas a Bíblia fala que a palavra do Senhor permanece. Então se agarre à palavra, se agarre à palavra,
sabendo que ela é a nossa única salvação. O Senhor é a palavra. Por isso que João fala que Jesus, o Verbo, Yeshua, Jesus, o Senhor, Ele é o Verbo, Ele é a palavra. Ele é a manifestação viva da palavra. Ele é o Logos de Deus. Ele é a revelação plena da palavra de Deus para nós. Por isso que Ele é a nossa salvação. Ele nos salvou. A palavra nos santifica. O Espírito nos santifica através da palavra. Amém? Aleluia. Terminamos o 2. Não sei se existe alguma pergunta hoje aqui a ser feita. Você está vendo aí, esposa, alguma pergunta? Porque eu também não vi, não. 2 comentários. Deixa eu ver aqui os comentários. A paz e boa noite. Temos só uma paz e uma boa noite. Se houver alguma dúvida, alguma pergunta, nós estamos agora abrindo para você. Se você quiser, nós vamos fazer um sorteio hoje. E como não houve pergunta até agora, pelo menos, só a Cirleide e a Leila Ayako, paz do Senhor, Leila Ayako. Não sei se você fala da cidade de Barreiras, né? Mas nós vamos sortear quem participou de alguma forma. Não é? E aí, quem participou de alguma forma vai ser sorteado e vai ganhar um prêmio especial. Nós temos uma irmã aqui da igreja que ela é especialista em culinária e em geladinhos gourmet. E ela ofereceu graciosamente meia dúzia de geladinhos gourmet para a degustação de quem for sorteado essa noite. Até o Daniel Escartazinho já apareceu aí dando loupa já para tentar participar, né, Dani? Mas, Dani, você está de dieta, eu acho que talvez você não queira participar do sorteio, né? Então, pode fazer. São 6 geladinhos gourmet. Vem cá, Eridan, por favor. Eridan, nossa irmã querida, está aqui hoje. Ela trabalha com geladinhos gourmet por encomenda, tá? Esse é de morango. É de sensação e gotas de chocolate. Sensação e gotas de chocolate. Gente, eu já provei o geladinho gourmet da Eridan. Gente, é uma experiência quase sobrenatural. É muito gostoso o geladinho dela. E ela está aberta a encomendas. A Jaque vai postar aí o celular dela, o Zap. Quando você quiser encomendar o geladinho gourmet, ela vai dizer depois pelo Zap os preços, tudo bonitinho. Ela vende em quantidade, vende com preço maravilhoso e é uma experiência fantástica, vale a pena. Então, eu não sei quem vai ser o sortudo de hoje que vai ganhar meia dúzia de geladinhos gourmet, de gotas de chocolate e chocolate sensação, né? Que é aquele morango com chocolate, né? Ai, Jesus. Se alguém quiser ganhar e doar para o pastor, fica à vontade, tá? Esse é de sensação, para aqueles homens. Sensação, tá? E o outro é gotas de chocolate. Gente, isso não é um geladinho, isso é uma coisa do céu, né? Então, é muito gostoso, tá? Então, vamos lá. Temos alguns participantes aqui. Vamos lá. Anota aí, Cirleide, Leila Ayako, eu não sei se a Leila é daqui, né? Daniel Escartazinho. Daniel, vou dar essa colher de chá para você participar, viu? E Nívia, até Nívia participou aqui. Será que Nívia está afim de geladinho? Eu vou começar a orar para a Nívia ganhar esse geladinho, tá? Amém? Amém, queridos. Vamos lá, vamos. Hélida? Cadê Hélida? Cris e Hélida. Ok, bota a Cristiane Hélida, Pai do Senhor. Pelo menos um Pai do Senhor saiu aí para entrar no sorteio, né? Muito bom. Não tem. Nádia, bota aí também. Já deu uma aleluia aqui. Vou abrir essa sessão só hoje, viu?
de quem participou comentando uma coisa, mas tem que ser comentários em cima do assunto ou perguntas sobre o assunto. Hoje, como exceção, eu vou fazer esse sorteio dessa forma, tá? Nossa, é a própria Eridan que já está. Ai, Jesus. Vamos lá, quem vai ganhar? Atenção, quem foi o sortudo? A sortuda. Ah, não. Fala sério. Daniel Scartazini. Daniel ganhou. Daniel, você falou meio a meio, viu? Não esqueça, não. Parabéns, Daniel. Vai ficar guardado no freezer, tá? Quando você puder, quiser vir buscar, tá? Ganhe o seu prêmio. Meia dúzia de geladinho gourmet. Eridan, ela não faz só geladinho gourmet. Ela trabalha com outras coisas na arte culinária, encomendas de lasanhas e outras coisas fantásticas. Quando você quiser experimentar, pode procurar a Eridan e o contato dela vai estar aparecendo aí no Facebook, tá? É só procurar ela, chamar ela pelo Zap que ela vai responder a você. Ok, obrigado, Eridan. Valeu. Gente, vamos encerrar esse tempo de hoje, tá? Que Deus continue abençoando. Jorge, você passou do ponto. Infelizmente, acabou o sorteio. Se Jorge ganhasse hoje também, meu Deus do céu, né, Jorge? Amém, queridos. Então, vamos encerrar hoje por aqui. Estamos terminando o nosso tempo. Na próxima quarta, 8 da noite, nosso estudo bíblico, começando o capítulo 2 de 1 Pedro, tá? Vai ser uma bênção na sua vida. Domingo, às 7 da noite, temos o nosso culto de celebração, transmitido ao vivo também, tanto pelo Face quanto pelo YouTube, tá? Então, fique ligado no domingo na transmissão do nosso culto. E eu quero, em especial, fazer um pedido de oração dos irmãos. Estejam orando pela vida do Giovano, esposo da Karine. Não sei se ele está assistindo agora, eu acho que não, porque está hospitalizado, né? Giovano sofreu um acidente de moto, foi operado hoje, não é? Na clavícula, e está precisando da intercessão, da oração dos irmãos ao Senhor para a plena recuperação dele. Então, orem pela saúde, pela vida de Giovano. Aproveite e ore pela família toda, pela Karine, não é? Pelo seu filho. Então, esteja em oração por essa família. Amém? Thomas, né? Quase esqueci o nome do Thomas. Então, Karine, Giovana e Thomas, orem por eles, tá? Amém, queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre a vida de vocês. Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo na tua presença e te pedir que o Senhor continue revelando a tua palavra para nós, falando conosco, trazendo vida, trazendo revelação. Ó, Senhor Deus, trazendo luz ao nosso coração, Senhor. Enche-nos de ti, da tua vontade, da tua presença. Ó, Senhor, continua falando conosco, mesmo quando terminar essa transmissão. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.